Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre literatura, sobre fotografia, sobre teatro. Na primeira parte do programa nós vamos falar sobre candomblé, pois é, com os fotógrafos Matheus Sá e Beto Figueroa, do canal 03, que estão em cartaz. Na verdade tem uma exposição, a Ilê Nagô. E também com o antropólogo Anilson Lins, que é autor do livro Xangô de Pernambuco. Na segunda parte do programa nós vamos falar sobre teatro, com a companhia Fiandeiros de Teatro. Eles estão com o espetáculo Vozes do Recife. Lembre-se que o programa é ao vivo e você pode participar tanto com sua opinião como com sua pergunta. E eu vou começar logo perguntando sobre o que é exatamente o candomblé, Nilson. O candomblé, que em Pernambuco é mais conhecido como Xangô, na sua forma mais tradicional, porque existem variedades desses chamados cultos afro-brasileiros. E o Xangô de Pernambuco, bem como o candomblé da Bahia, que são a mesma coisa, são a manifestação dessa forma mais tradicional. Então, esse aqui é o Xangô de Pernambuco ou o candomblé da Bahia. É a forma tradicional da nação Nagô, praticada na nação Nagô, no Brasil. Muito bem. Vamos saber por que o Beto e o Matheus escolheram essa exposição, que realmente é sobre o candomblé, né? A Ilê Nagô. É exatamente o que, assim? Porque ela é em preto e branco, para começar. Isso. É diferente, né, poderia ter sido foto colorida e tudo mais, vocês escolheram preto e branco. Por quê? Assim, você quer por saber... Parte, vamos por partes. Vamos por é muita partes, pergunta junta, né? Bem, Primeiro, assim, qual é exatamente a proposta do Ilê Nagô? Bem, o Canal 03, na verdade, é um grupo que agora, em 2005 ele se transformou no ONG de comunicações comunitárias que já trabalha com a cultura popular desde 97, quando se formou. E aí, naturalmente, o professor deve saber disso, a religião centraliza muita coisa da cultura popular, né? Todas as manifestações giram um pouco sem sempre a religião, então a gente caiu na religião. E o candomblé, ou Xangô pernambucano, por ser uma coisa muito forte aqui dentro, e o Canal 03, ele vai atrás desse tipo de coisa porque é o que não está na mídia, é o que não é falado para o grande público, e está quase na casa de todo mundo um pedacinho do influência africana, ou afro-brasileira, ou umbanda, ou candomblé, ou espiritismo, ou mesa branca, ou o que for. Todo mundo tem um pinguinho em casa e às vezes não sabe. Então o Canal 03 trabalha em cima disso. E aí o candomblé foi uma das coisas abordadas nesse caso do Ilê Nagô, que está na Torre Malakoff. Foi o Palácio de Iemanjá, que é o mais conhecido como Terreiro de Pai Edu, que fica em Olinda, no sítio histórico. Inclusive, é o único terreiro de nação Nagô localizado nesse sítio histórico determinado pela Unesco, né? Claro que Olinda é bem maior, mas tem aquela parte que é determinada ali e só existe ele. O preto e branco é porque a gente tem... Isso não é teoria nossa, na verdade, mas a verdade é que a cor, é normal que ela roube um pouco a cena, né? Porque cor chama muito o olhar, né? É normal que a cor lhe chame mais. E como a gente queria mostrar realmente as pessoas e como acontecia a vida diária delas ali nas festas ou nas entradas de quarto, enfim. E aí a gente escolheu o preto e branco por isso, porque a gente não queria que a cor também roubasse muito essa cena, sabe? De quem são as pessoas mesmo, sem precisar da cor para... Poder focar melhor no caso. Isso é normal na fotografia. Matheus está na Torre Malakoff até que dia? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Pai Edu e a todos os filhos de santo e mães de santo, e filhos e filhas de santo lá do Palácio de Iemanjá, que abriram as portas para a gente, nos receberam muito bem. Então, se não fosse por eles, a gente não teria esse trabalho. Eu gostaria primeiramente de agradecer a eles, muito obrigado. E a exposição, ela está na Torre Malakoff até dia 5 de dezembro, né, que é domingo agora. Então, tem um horário específico? Tem, né? É de 14 às 20, né? Então, quem ainda não foi lá, tem esse tempinho ainda, não perca a oportunidade, que está bem legal. Você agradeceu muito a Pai Edu, mas teria tido algum tipo de resistência quando vocês falaram? Você não está querendo fazer fotografia aqui? Assim, coincidentemente, que agora me mudei há pouco tempo, vizinho deles, né? Eu morava na mesma ladeira, Ladeira da Sé, onde fica o Palácio de Iemanjá. Então, desde anos antes da gente fazer o trabalho, eu já escutava quando tinha toques na minha casa e tal. E a gente já estava inserido, como o Beto já explicou, dentro da cultura popular como um todo, a religiosidade. Então, daí para chegar no Palácio de Iemanjá foi um pulo, né? Não teve ainda mais problema. sendo vizinho, então facilitou tudo e a gente foi muito bem recebido. Não houve resistência, pelo contrário, as pessoas foram muito atenciosas com a gente.
né? E isso também fez com que a gente conseguisse desenvolver um trabalho com a qualidade que ele tem, né? E com um caráter bem íntimo, digamos, com o espaço, né? E com as pessoas desse espaço. Daqui a pouco eu vou mostrar as imagens, então, da exposição. Vamos falar, assim, sobre o candomblé, Nilson, de hoje, do passado. Qual é a diferença que existe? Os cultos afro-brasileiros, de uma forma geral, hoje eles sofrem, como eu já falei, tem uma certa variação, né, de culto. Existe a Umbanda, existe a Jurema. E eu diria que o que você chama candomblé, que é o Xangô, que eu intitulei Xangô de Pernambuco, é a forma mais tradicional, ou seja, é aquela que mais se aproxima daquilo que era praticado pelos escravos no período da colonização. Ou seja, os primeiros terreiros brasileiros foram formados seguindo essa tradição, a tradição da nação Nagô. E em Pernambuco, como na Bahia, existem alguns terreiros que praticam com exclusividade essa nação Nagô e outros que fazem uma forma mista. Eles inserem a Umbanda e até outras coisas. E aqueles que também não a praticam. Então, o que existe realmente de candomblé ou de Xangô tradicional é algo ainda raro, de certa forma. Na sua pureza tradicional, ele não tem tanta prática com exclusividade. Existem alguns mistos, esses são Mas vários. aqui em Pernambuco a gente podia encontrar ainda, se encontra em algum terreiro que ainda siga todas as orientações do passado ou não? As tradicionais? Existe. No caso do Pai Edu, ele faz uma parte dentro do trabalho dele. Eu nunca pesquisei o terreiro dele, mas eu tenho informações de que uma grande parte das atividades, como essa mesma que eles viram, é da nação Nagô, como se intitula. Agora, ele tem outras práticas também. Eu diria que um terreiro onde eu estive, que é conhecido como Sítio do Pai Adão, que já deve ter em torno de 150 anos de existência, tendo sido um dos primeiros do Brasil, esse permanece praticando essa nação sem a Umbanda e sem nenhuma outra variedade, bem como alguns outros terreiros menores ligados a ele, inclusive outro onde eu também estive. Então, esses sim praticam exclusivamente essa nação, essa forma tradicional conhecida como Xangô tradicional ou Candomblé tradicional. Agora, o livro diz direitinho, que explica bem didaticamente livro, que é um sim. que é outro. Exatamente. Vou mostrar daqui a pouco também o Ele livro. se dedica exclusivamente ao tradicional. Eu vou agora perguntar sobre patrocínio, se houve algum tipo de incentivo para essa exposição. Certo. A gente chegou a partir dessa nova sala que foi aberta na Torre Malakoff, que é só de fotografia, que é uma sala em homenagem ao Silas Lacerda, que é um fotógrafo antigo aqui no estado, que também registra esse movimento de cultura popular. E aí, a partir dessa sala, abriu-se para os fotógrafos apresentarem projetos para a exposição. Então, ela foi apoiada pela Fundarp, que é quem gere a Torre Malakoff, e foi quem deu apoio para a exposição. E a verba veio através do Funcultura, que é a lei de incentivo à cultura do Estado, né? Você estava citando sobre a facilidade, né, que encontrou de Pai Edu abrir as portas. E as dificuldades de fazer fotos como essa? Quais teriam sido? Primeiramente a gente tomar cuidado para não cair nos clichês, assim, né? Então a gente passou 3 anos e meio, mais ou menos, desenvolvendo esse trabalho lá. E a cada vez que a gente ia lá, a gente aprendia mais e a partir desse aprendizado a gente ia vendo como se posicionar, o que fazer, né? Eu acredito que a dificuldade que não aconteceu tanto com a gente seria se a gente chegasse assim de forma meio solta e começasse a fazer o registro de qualquer forma, né? E a gente acabou conseguindo, de certa forma, seguir passo a passo e dentro desses passos ir construindo uma linguagem, fugindo um pouco dos clichês, né, que normalmente acontecem nesse caso da religião afro-brasileira, né, por boa parte de fotógrafos por aí. E, assim... Houve algum tipo de inibição, Beto, assim, das pessoas que estavam lá? De ficar inibidas, de não aparecer em alguma fotografia? Não, é porque quem fica inibido é a burguesia, né? O pessoal é muito popular,
Não dá para ficar inibido com pouca Mas a coisa, burguesia vai lá também, não? não. Vai, Vai também. Aí não se inibe, não se inibiu também. aí se inibe. Aí se inibe, né? Só mesmo a classe A. Algumas pessoas, quando não queriam que mas a gente isso bem fotografasse, natural. elas chegavam pra gente de uma forma sincera e diziam, olha, eu não gostaria que você me fotografasse e tal. E a postura do canal 03 sempre é essa também, né? É chegar de uma forma ética, de uma forma sincera, né? É um dos fatores também que faz com que a gente consiga uma intimidade, uma liberdade, porque a gente também respeita os limites dos outros e tenta, na medida do possível, não invadir a privacidade de ninguém, né? Claro que, como qualquer fotógrafo do mundo, você, uma vez por outra, sem querer, você acaba invadindo, mas a partir daquele momento ali, você também já é mais um ensinamento, né? Já é mais um aprendizado, e aí você, aos pouquinhos, vai aprendendo isso daí, né? E esse aprendizado é para a vida toda, né? Com certeza. Sempre você está aprendendo. Eu vou pedir o intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Então, falando sobre candomblé, especialmente sobre fotografia e literatura. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, falando sobre candomblé, fotografia no candomblé, literatura. Estamos entrevistando os fotógrafos Matheus Sá e Beto Figueroa e também o antropólogo Anilson Lins. E chegaram as perguntas. O Lepê Corrêa, da Boa Vista, do bairro de Boa Vista, quer saber. Aliás, é um comentário. O terreiro de Paedu é de Umbanda, não é Xangô. Ele tem raízes no candomblé. E o candomblé de Pernambuco não é igual ao baiano. O baiano é gueto, o Pernambuco é Ebá. É isso mesmo? É Queto, ele quis dizer. Porque aqui está escrito gueto. É Mas é Queto. Queto. É uma outra É nação. isso mesmo? É melhor o antropólogo. Melhor. Exato. Isso Veja primeiro. bem, a origem, pelas informações que eu tenho, né, do terreiro do pai Edu, são origens de Umbanda. Né? Ele realmente não tem origem do candomblé, mas ele implantou, né, o candomblé Ele foi feito posteriormente. Ele né? foi feito numa nação. Ele foi, se eu não me engano, é isso, Matheus? Ele tem uma história, só complementando, ele tem uma história muito interessante. Ele, quando era jovem, 14 anos, 13 para 14 anos, ele incorporou quando estava dentro de uma igreja, porque ele estava se preparando para ser padre, e a partir daí começou a história dele com a espiritualidade. E ele realmente começou desenvolvendo trabalho com a Umbanda. Depois de um tempo que ele conheceu uma mãe de santo, que eu não me recordo o nome dela agora, foi que ele iniciou no candomblé. Então, realmente, as origens dele foram na Umbanda. Mas, atualmente, desde essa época que ele se iniciou, inclusive, se eu não me engano, essa mãe de santo era lá do terreiro de Paiadão, que iniciou ele no candomblé. Agora tem muito preconceito, né, com o candomblé. Agora, porque Lepê, que me pediu a pergunta, ele é mestre também nisso aí, viu? Ele era uma pessoa que poderia estar aqui também com a gente, discutindo e acrescentando, porque ele é uma figura positiva. Muito bem, Mas hoje o terreiro do pai Edu, ele pratica com certeza a nação Nagô, entendeu? Ele não é, como eu próprio já falei, com exclusividade, como é o caso do sítio do Pai Adão. Ele não mantém essa prática com exclusividade, mas ele pratica, entendeu? O culto dos orixás da nação Nagô. Inclusive Iemanjá, como se intitula, né? Palácio de Iemanjá. Tem uma pergunta diretamente para você, Anilson. Ainda tem uma parte, né? A parte do Queto, a Bahia é conhecido como equivalente de Pernambuco no sentido de ser tradicional, né? Porque a Umbanda já não faz parte do Xangô tradicional, como também não faz parte do Candomblé da Bahia. Então, nesse sentido, eles são equivalentes. O tradicional da Bahia é o Candomblé, e alguns em Pernambuco também chamam de Candomblé, inclusive no Paedu, e que praticam o Nagô. Então, o que existe nação Nagô e a nação Queto, que são nações diferentes, porém, são formas tradicionais. Então, é nesse sentido que eles são equivalentes. Olha aqui a pergunta do Reikson Souza, de Tegipió. Você poderia, Nilson, comparar o candomblé da Bahia com o candomblé do Maranhão? Bem, eu não tenho pesquisas, né, de campo. Diz que lá no Maranhão tem uma cidade que é só mesmo para o candomblé, né, para o espiritismo. O estado do Maranhão, ele tem uma prática também muito forte, né, disso que pode ser chamado de candomblé ou que pode ser chamado de cultos afro. Eu não tenho uma pesquisa de campo na Bahia e no Maranhão, mas eu diria que ele se refere especificamente a uma cidade, é isso? Não, ele fala só sobre o Maranhão. Sim, o comentário dele sobre o estado do Maranhão. Né? Bem, eu não tenho dados de campo, né? No meu livro eu não trato e eu particularmente nunca não tenho dados de campo. E a antropologia se preocupa muito com os dados reais.
né? Porque existe uma literatura que fala da Bahia e uma literatura que fala do Maranhão. Mas o antropólogo... A sua se concentrou mesmo em Pernambuco? Em Pernambuco. A preocupação antropológica é muito séria com a fidelidade às coisas vividas realmente pelo grupo. Você levou quanto tempo para escrever esse livro? Entre estudo, Primeiro pesquisa? A pesquisa, que é a primeira etapa, ela durou 6 meses, pesquisa sistemática, né? Eu estive antes e estive depois, mas a pesquisa sistemática ocorreu durante 6 meses. E na etapa posterior, aí sim veio a redação da dissertação de mestrado, que veio a ser transformada agora nesse livro. É esse livro aqui, então, deixa eu mostrar direitinho. Ele está à venda em que livrarias? No momento, ele está sendo vendido na livraria Imperatriz. Né, na Imperatriz, Na então. Imperatriz, nas filiais dela. Pierre Berger também era um fotógrafo, que é um francês, Isso. e eu tenho a impressão que vocês tiveram uma certa influência deles. Ele vivia entre a Bahia, entre a África. Tem influência mesmo? Tem sim. Porque, como eu falei, ele é dado bibliográfico nosso. Não só ele, como outros fotógrafos. E como ele atuou bem nessa área, logicamente foi importante. Não que a gente siga o trabalho dele, ou dê continuidade, ou algo assim. Mas a gente, claro, foi influenciado por ele sim. E na verdade, por ser um fotógrafo que as imagens foram muito massificadas no mundo inteiro, né? Então é até mais natural e fácil que chegue também. Mas outros, como o próprio Alcir Lacerda, o próprio Chirumba, outros de outras áreas, outros contemporâneos nossos, são todos influência, né? São todos influência também, né? Vou mostrar então um pouquinho nas imagens aí do Ilê Nagô, as fotos. Essa daí, a gente podia fazer até um comentário, né? Vai lá, Matheus. Ela estava passando... Essas aí são os ogãs com 2 filhas de santo do terreiro. Vai, Matheus. Então, porque estão passando rápidos pra gente comentar, cada um fica difícil. Mas são fotos de algumas festas, né? Porque a gente foi pra praticamente, acho que praticamente não, Acho que todas as todas. festas Talvez que não esteja na aconteceram. exposição tudo, mas Isso. registrado tem. E as fotos abordam isso, né? A festa de Xangô, mostram essa daí. Isso. Elas que é bem abordam forte lá. Qual que vocês mais gostam? a foto que a gente mais gosta. É. Isso é uma saída do Rapaz, parque. eu acho que eu gosto muito do conjunto. Né? São eu quantas fotos ao todo? Nessa exposição são 30. Né? Tem o catálogo que tem 42 e a gente está para lançar um livro agora no começo do ano 2005, um pequeno livro, um pocketbook, com 72 fotos. E, assim, nesse tipo de trabalho, eu acho que uma foto só, ela não faz muito sentido, entende? Porque a gente não está procurando só a questão da estética. Se fosse isso, cada foto dessa individualmente, a gente poderia dizer, ah, essa eu acho maravilhosa, essa é linda e blá blá blá. Mas a história tem um fundamento, né? A gente procura se aprofundar mais. Então, eu gosto do conjunto por isso. Porque com o conjunto, você consegue ter uma visão melhor do que é a coisa, né? Você consegue. A expectativa de vocês se com isso é o quê? informar mais. Quando as pessoas saem da exposição, elas estão carregando o quê? Um dos objetivos principais do Canal 03 com essa exposição é a gente quebrar preconceitos, né? Porque foi desenvolvido um trabalho que inclusive foi muito bem feito desde a colonização do Brasil e da chegada dos negros até então, né? Tanto pelo poder político, financeiro, como poder religioso, no caso da Igreja Católica na época. E esse trabalho foi muito bem feito, tanto é que esse preconceito ficou no inconsciente da população. Então a maioria das pessoas não sabe nem do que se trata e mesmo assim tem um preconceito, como a palavra já diz, preconceito. Né? Então não se dá o trabalho nem de se informar, de ir numa festa pelo menos e já diz, não, é coisa do demônio ou coisa parecida. Quando na verdade não tem nada a ver. É muito grande em cima, como se fala assim, de macumba, né? Desse termo que é bem pejorativo, ou não? Mas é isso que eu estou te dizendo, as pessoas não sabem se candomblé, se macumba, se umbanda, se... Para eles é tudo a mesma coisa e é tudo coisa do diabo ou sei lá o quê. Então a gente está exatamente, o nosso principal objetivo é quebrar esses preconceitos, mostrar que é uma religião como diversas religiões que existem pelo mundo afora, né? E que ela tem uma força muito grande na cultura brasileira. Né? Todas as influências da África que chegaram aqui no Brasil, assim como as influências indígenas e também as influências europeias,
se somaram, né, se casaram ali e fizeram surgir a nossa cultura, né, o que a gente tem aqui no Brasil. Infelizmente, a mídia de massa, né, no caso, a TV Cultura aqui está cumprindo seu papel social, sua função social, porque está trazendo um tema como esse para a população, mas infelizmente o que acontece com a grande mídia de massa é que não toca. É como se a nossa cultura não existisse para a mídia de massa, né? A gente muitas vezes não, a maioria das vezes a gente tem um modelo na mídia que é um modelo meio que irreal, enquanto que Quando você sai na rua, parece que você está vendo outra coisa, né? Eu não vivo aqui. É como se a televisão mostrasse outro planeta, entendeu? E não é o que realmente está na rua, está nas pessoas, entendeu? Está naquilo que a gente come, naquilo que a gente se inspira, naquilo que a gente acredita, entendeu? Então a função do Canal 03, não só nessa exposição, né, mas o trabalho que a gente desenvolve é exatamente tentar e pesquisar e se aprofundar naquilo que a gente acredita ser a nossa cultura, né, ser o nosso país. E tentar dividir isso com as pessoas, com a população, né? Então a gente tenta sempre estar colocando nossos trabalhos em locais públicos, seja numa galeria como essa, que tem muita visitação de colégios, Um fácil população, acesso. como em praças públicas, em ruas, né? A gente não acredita muito nessa história de museu, de galeria fechada, porque são coisas que oprimem muito. Por mais que você bote uma faixa lá, é de graça a entrada, a população não se sente com o direito, digamos, de entrar ali, porque é uma coisa tão pomposa, tão, sabe, e não existe uma educação da população para isso, e ela diz, não, isso não é lugar para mim não, isso deve ser lugar para barão, ou sei lá o quê. E na Torre Malakoff, como é que tem sido a Então, a recepção? Torre Malakoff, ela tem um diferencial, porque ela tem uma visita relativamente grande de escolas, então você tem muitos jovens que circulam por ali, então essa é uma vantagem. Né? Mas na comunidade do Pilar, que terminam jogando, levando as pessoas para lá também, que é uma comunidade vizinha. Então isso facilita também esse trânsito, né? Tem muita gente indo então. Agora, e a aceitação do público? Ah, rapaz, isso aí é melhor o pessoal ir lá e ver, porque... Mas o que vocês agora têm sempre- colhido, assim? Dá uma ligada agora aí e dizem a aceitação, esse gostoso. Mas o que vocês têm colhido, assim? O que as pessoas têm Não, achado? tem alguma coisa de se impressionar mesmo, né? Essa coisa que o Matheus falou da mídia, dessa tanta imagem na cabeça da gente, que não é nossa realidade, que às vezes o pessoal chega lá e fica meio impressionado com alguma coisa, sabe? Alguma imagem. E, principalmente tem uma foto lá que é uma festa de Exu, que o pessoal fica sempre nela, não sei o quê. E Essa tal. é a mais E aí, polêmica. mas é uma foto É porque comum. Exu tem certas... né, Nesse processo de certas colonização religiões e tal, aí- que falam, e dentro desse processo de colonização, que falam que é o diabo, é o demônio. Colocaram um tridente, que não é o instrumento, não é de origem uma peça, um instrumento, uma ferramenta dele. Quando na verdade Ele Exu representa não o é o diabo, movimento. Exu não é o demônio. Ele é o nascimento, na verdade. Ele né? é um comunicador, ele faz a comunicação entre a terra e os outros orixás, né? Então sempre um toque, é o primeiro orixá para quem se toca, é Exu, mas ele não tem nada disso de demônio, até porque o candomblé ele não acredita em demônio, né? Ele Forças, coloca que o mal e o bem estão dentro de nós. Quem quer praticar o mal, ou que acaba sendo levado a praticar o mal, vai praticar o mal. Seja um padre, um pastor, uma pessoa de candomblé, um político, seja o que for, né? Nós aqui. Então, o mal e o bem está dentro da gente. Se a gente tem um bem dentro da gente, independente de qual religião nós o bem que vai tivermos, ou a fluir. profissão, a gente vai emanar para frente o bem. Se a gente tem um mal dentro da gente, a gente vai emanar para frente o mal. Então, a gente tem que realmente começar a quebrar, né, esses preconceitos, essas informações fixas assim na cabeça, quadradonas e tal, e tentar ser um pouco mais flexível e estudar mais e se informar mais, não só sobre esse assunto, mas os assuntos em gerais, né? Quanto mais a gente conseguir quebrar os preconceitos, mais a gente vai ter uma sociedade melhor, mais equilibrada, com mais paz, com menos violência e tal. Vamos ver então qual é a tese do mestrado que levou esse livro. Qual foi a tese que você defende? Essa tese, vocês perguntam o conteúdo do livro. É o conteúdo. O que o leitor, quando terminar o livro, o que ele vai aprender? Encontrar. Ele vai encontrar uma descrição da cultura material dessa forma tradicional do Xangô.
E mais uma vez volta-se a questão, né, já discutida entre o que é tradicional e o que não é tradicional. Para o povo em geral, o Xangô ou o Candomblé da Bahia é a própria Umbanda ou qualquer outra variedade que exista de culto afro. Então, esse livro especificamente, ele trata do tradicional, é o Xangô tradicional de Pernambuco, que nesse sentido é equivalente ao Xangô, ao Candomblé tradicional da Bahia ou de qualquer parte do Brasil, inclusive em Pernambuco, onde ele também é chamado por alguns como Candomblé. Então, é o tradicional. Então, nessa forma tradicional, a cultura material é muito rica. É um dos aspectos mais importantes desse tipo de culto, a riqueza da cultura material. Então, a grande ênfase desse trabalho é nesse aspecto, mostrando justamente o lado humano. As entidades, por exemplo, são muito humanas nessa questão do bem ou do mal, não é? E o grande objetivo dos praticantes, né, dessas religiões está em satisfazer as necessidades da vida atual. Não tem aquelas preocupações com a vida após a morte, como existem em outras religiões. Eles têm como preocupação central a vida atual, quer dizer, o aspecto mundano, né, da vida, ou seja, a parte realmente humana da vivência das pessoas. E as próprias entidades têm características fortemente humanas. E às vezes dessas coisas do bem e do mal. Então, Aí entende também os sentimentos humanos. Exato, né, as necessidades humanas de resolver questões diversas. Né, não tem muita preocupação com a abstração, né, pensar na vida após a morte, sempre se preocupa com questões concretas. Então essa é a preocupação central das pessoas que praticam. O objetivo principal dos que praticam esses cultos é a vida atual, né, e não exatamente o que poderia vir depois. Então isso tem a cultura material, isso é chamado pelo Max Weber, né, um pensador alemão, como religião, pode ser chamada, né, no caso brasileiro, essa religião de religião sacrificial, que contrasta com as religiões éticas nessa mesma concepção, que seriam as outras religiões que não mantém uma preocupação central com a vida, esses aspectos humanos, considerados até como pecado às vezes, e que venha a ter uma preocupação de regulamentar a vida das pessoas, né, dentro de uma moral que levaria essas pessoas ao céu, talvez, após a morte. E tudo isso, então, está colocado aqui nesse livro, né? Está colocado essas duas formas, né, de religião, mostrando que essa aí, que tem, né, na cultura material, né, essa riqueza aí, ela é um exemplo de religião sacrificial. Muito bem. Então, agradeço aos senhores a entrevista e daqui a pouco nós temos a segunda parte do programa. Nós vamos falar sobre teatro com a Companhia Fiandeiros de Teatro. Até daqui a pouquinho.